Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos fazer um resuminho da lição de hoje, quinta-feira. Qual é o seu foco? Lendo a lição, a lição apresenta aqui alguns aspectos em relação ao fato de ser solteiro e a importância que os solteiros têm para a pregação do evangelho, né? E ela vem argumentando, por exemplo, que o dom de ser solteiro tem que ver com a causa do evangelho, não o fato de que há pecado na sexualidade. Ou seja, se você escolhe ser solteiro porque na sua concepção ter relações sexuais, estar num relacionamento é pecado, ou seja, que existe pecado na sexualidade em si mesmo, esse é o motivo errado para você ser solteiro. Se você acredita que ser solteiro é importante porque você se sente bem assim, e que o seu foco, por exemplo, é pregar o evangelho, e você acha que você pode desempenhar essa função da melhor forma possível, sem ter que se preocupar com família, ou talvez com angústias ou com preocupações que um relacionamento traz, né? Se você não quer ter isso e você quer focar total na sua vida, na pregação do evangelho, em fazer discípulos, né, ter um discipulado aí, isso é muito legal, isso é importante. Se você decidiu ser solteiro sem ser por essa razão, também é legal, mas pense que Deus nos deu uma missão, né? Jesus, antes de ir para o céu, ele nos deu a missão de levar o evangelho para todas as pessoas. Então, eventualmente, esse deve ser o objetivo de todos nós, especialmente os solteiros, né? Outra coisa aqui que eu achei interessante, o paralelo que a lição traz, dizendo que a condição de solteiro de Paulo, a gente falou sobre Paulo e 1 Coríntios, né? Que eu comentei aqui alguns versos com vocês no início da semana, que a condição de solteiro de Paulo apontava para o ministério de Jesus. Jesus foi solteiro, né? Ele falou sobre isso, ele falou das vantagens de você ser solteiro. Então, você quer maior exemplo do que esse, de que Jesus foi solteiro, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E Jesus, ele teve a sua posteridade. Não foi uma posteridade biológica, mas foram os discípulos que ele deixou, né? Ele veio para cá para dar o exemplo e para dar o start na pregação do evangelho. Então, através disso e através de tudo que ele deixou para nós, a gente tem um exemplo incrível do que a gente deve ser, né? Então, isso é muito legal. Eu quero comentar aqui a pergunta que a lição de quinta traz, né? Como Jesus tem sido um modelo de foco na sua vida? E eu acho que essa pergunta é incrível, porque ela deve nortear todas as nossas decisões, né? Qual é o nosso foco? Quando você decide ser solteiro, eu quero deixar aqui algumas perguntas para reflexão. Eu não vou dar as respostas, tá bom? Mas eu quero deixar aqui para reflexão. Quando você decide ser solteiro, por que você quer permanecer solteiro? Quando você decide entrar em um relacionamento, por que você decide entrar em um relacionamento? Se você está no relacionamento, por que você decide permanecer nele? E por que, eventualmente, você decide sair desse relacionamento? Na minha visão, o foco e a resposta e o norte para qualquer uma dessas perguntas deve ser sempre Jesus, né? A nossa prioridade deve ser sempre Cristo. Então, eu entro num relacionamento, ou seja, esse relacionamento ele vai agregar para minha vida espiritual, ele vai me fazer crescer emocionalmente, ele vai me fazer crescer espiritualmente ou não. Né? Eu acho que são perguntas muito importantes que a gente deve levar em consideração antes de entrar num relacionamento. Porque lembra, nós como cristãos, a gente deve ser muito assertivo nos nossos relacionamentos e ter propósito. Se você inicia um relacionamento sem pensar em assim, eu vou conhecer essa pessoa porque
eu estou nesse relacionamento porque eu quero me casar. A gente começa um relacionamento para que ele dure, né? Então, ao longo do namoro, você vai conhecendo a pessoa e você vai considerando a possibilidade. Será que eu posso formar uma família com essa pessoa? Será que ela tem todas as características que vão me fazer crescer emocionalmente, espiritualmente, financeiramente? Será que essa pessoa, ela me faz feliz? Não a pessoa em si, mas tudo que traz esse relacionamento, né? Será que o centro desse relacionamento é a outra pessoa ou é Jesus, né? Eu acho que isso é importante. Agora, solteiro, por que você decidiu estar assim, né? Você não tá encalhado. Eu acho que essa é uma opção que você tem, né? Então, será que Jesus é o foco da sua vida? E através da sua solteirice, você pode trabalhar da melhor forma para ele? Então, eu acho que são questões muito importantes que a gente pode pensar, né? E novamente, gente, eu sei que é muito chato em alguns momentos em que nós, assim, a gente tá solteiro, né? Você não tem namorado nem nada, e as pessoas eventualmente vêm cobrar isso de você, como sendo sua responsabilidade estar no mundo para multiplicar, né? Mas pense que essas pessoas não representam o pensamento de Cristo sobre você. Que o importante é que você esteja feliz, que você esteja satisfeito e que seu foco seja Cristo. Se tá tudo bem na sua vida e você é solteiro, maravilhoso, tá bom? Então eu acho que são questões que a gente deve parar para pensar e refletir, e amadurecer alguns pontos bem importantes, tá bom? Pessoal, a gente se encontra amanhã na sexta, último dia dessa lição aí dessa semana sobre solteirice, e a gente se vê aqui no Insta. Até!